quer um amor, mas ninguém quer pagar o boleto do amor. Silvia, que boleto do amor é esse que tu tá falando? Do vínculo. Você já reparou que as relações amorosas, elas estão mais rasas? Desculpa, eu tô vivendo o nosso podcast, videocast, que sempre traz um tema para você parar e pensar. Mas eu vou te trazer um contexto, né, para tu avaliar, pensar e refletir. E aí eu tô falando tanto da configuração feminina quanto da configuração masculina. Silvia, o que tu tá querendo dizer? Teve um vídeo aí no TikTok, né, do POV 2025, que era com relação aos homens escrotos, né? E esses homens escrotos, eles pediam Pix pra mulherada, então me faz um Pix, ou então vem aqui pra minha casa, eu te dou o Netflix e você traz a comida. Tava trazendo uns padrões de comportamento social de alguns homens. O questionamento é, quem são essas mulheres que reforçaram também esse comportamento? Porque a gente precisa refletir também a nossa parcela de responsabilidade nesse não vínculo. Porque quando você está com alguém, independentemente se seja só uma ficada, se você está ali só por lance e nada mais, você se relacionou. Agora, emoção é uma terra que ninguém tem controle. Você pode se apaixonar, você pode gamar, você tá afim de pagar esse preço? Porque vamos supor, você conheceu o tiozinho no aplicativo. Tiozinho tá de passagem. Você já vai pensar no casamento, enfim, viver felizes para sempre? O que é isso ladeira abaixo? Se ele já colocou para você num dado momento que ele não tá afim, que ele tá numa outra vibe. As pessoas quando trazem essa clareza, né, pelo menos elas sabem o que querem. E eu digo que num relacionamento você precisa saber o que você quer e principalmente o que você não quer também. E as pessoas não param para refletir o que elas não querem, só o que elas querem. E aí se comportam como uma criança de 5 anos, achando que vai achar, né? Achando que vai achar foi foda, né, Poti? Mas enfim, achando que vai ter o príncipe, que ele vai vir, vai pagar todos os teus boletos, que vai fazer e acontecer. Qual o preço que tu vai pagar com esse príncipe aí que vai pagar todo o boleto? Me diz. Porque tudo tem um preço, né? Então, se ele começa a se colocar num relacionamento dessa forma, o que você vai ter que ceder? Porque amar é ceder. Amar é você recuar. Amar também é você avançar e exigir. Quando eu falo exigir, é colocar os seus limites. É você colocar nesse vínculo emocional. Hoje eu acho que a gente vive um mundo, e aí eu quero trazer até para a gente refletir. Eu já trouxe essa questão do consumo. Mas os aplicativos, eles são os aplicativos de relacionamento. Eles são reforçadores de comportamento para você não se relacionar. Silvia, como assim? Calma, eu vou te explicar. Quando você está conversando com 10 contatinhos, com 15 contatinhos, meu amor, você não está se concentrando em ninguém. Então, primeiro, tem uma bio lá, não tem? Vai ler o que está no bendita da bio. Tem nego que vai olhar só para foto, dá um match lá, olha só para foto, ponto, acabou. Não, olha o que tem no link da bio. Conversa, troca, né? Vê se faz sentido. Se tem conexões, porque pode ser que não tenha conexões e tá tudo bem. Agora, se tu me conversa com 15 pessoas, eu não tenho saco para conversar com 15 pessoas, né? Eu converso um a um. Agora, se tu tá me conversando com 15, quem é você? Tu acha mesmo que tu estás te colocando pró-relacionamento? E aí, quando eu falo relacionamento, eu tô falando primeiro amizade, tá? Porque para dar certo depende de um monte de coisa. Mas para tu começar a dar esse start, né, tu precisas começar a olhar o que tu tá colocando disponível. Eu acho podre, e já aconteceu isso pra trás pra mim, eu até saí dos aplicativos, porque eu também fiquei de saco cheio, né, mas o que eu acho podre, a pessoa manda assim, tu vira porteiro, né, bom dia, aí tu, educada, responde bom dia, aí a pessoa some, aí do Neida, oi sumida, eu sumida? Qual foi o reforçador daquela pessoa numa conversa, né? Ou então, quando eu digo que as relações são feitas de interesse de você, começa a ter interesse, saber pela vida da pessoa, o que ela faz, por onde ela está. Então, eu vejo que
ligação, né, na paquera, tá muito rasa. As relações, elas estão rasas. As pessoas não saem para conversar. Então, eu resolvi, está aqui a morte declarada, Poti e Gerson, eu saí dos aplicativos de relacionamento. Porque eu fiquei cansada. Cansada. Se assim atravessar alguém, trocar um papo, conversar comigo, vai ser bacana, legal. Se não, beijo. Mas quando eu percebi que aquilo também era exaustivo, e quando eu falo de exaustivo, é porque tu dedica um tempo, né? E eu não sou uma pessoa que vou ficar conversando com 15 pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, se estou conversando só com uma pessoa, estou conversando e a pessoa some do nada. Então, peguei um ghost, né? Porque a moda, né? Ainda tem um ghost ainda, né? Nem falei disso ainda aqui. E aí, eu comecei a olhar dessa forma e me identifiquei. A Silvia não é do aplicativo. A Silvia, ela é do contato. A Silvia, ela, nas relações, ela é aquela que vai pra festa, vai dançar. Ela não vai pra caçar. Ela tá afim pra dançar, né? Então, se atravessar, que isso é a minha geração, vai. Galera de 80 ia dançar, ia se divertir, ia pro bailinho, né? Era festa americana, vou te apresentar um primo, né? Então, isso depende de um acúmulo de várias coisas. Só que hoje as pessoas, elas não estão disponíveis para se relacionar porque tem muita opção. Quando tem muita opção, é difícil tu te concentrar só numa configuração. E aí a vida anda, né? Vai embora. Porque ela tá ali seguindo, ela tá acontecendo. Assim como eu tenho coisas, você tem coisas, o Gerson tem coisas, o Poti tem coisas, o João tem coisas. E a gente vai tomando atitudes, vamos lá, para seguir a vida. Então eu vejo que os apps hoje, com a geração, são pró não relacionamento. E aí você tem que ver onde você se adequa. E se você está afim de pagar o preço desse boleto. Porque quando eu entrei no aplicativo, eu não sabia que eu estava afim de pagar o preço, vamos lá, nessa formatação. Nem sabia que funcionava desse jeito. Aprendi, não quero mais. Mas quais são os preços que você está afim de pagar? E aí eu falo no quesito do relacionamento amoroso. Você está afim de um amor para chamar de seu? Você se concentrou nesse amor para chamar de seu? Ah, Silvia, mas eu tenho um dedo podre. Eu só arranjo tranqueira. Eu só arranjo um homem complicado. Amor, olha essa formatação de homens que você está trazendo para a sua vida. Aonde você está catando essas figuras? Ou qual é o padrão de comportamento que está se repetindo neles, que quando você vê, você já está lá. Inicia uma terapia. Porque tu vai entender o que se repete. Tudo que se repete na tua vida está escondendo algo, vamos colocar ali, de cunho emocional. E quando tu não pensa, tu é uma criança de 5 anos de idade, sim, esperando que o outro diga milagrosamente para você o caminho das pedras. E o príncipe não vai vir num cavalo branco. Então você precisa entender o que você quer. E aí eu falo nesse quesito do relacionamento. Você tá afim de pagar o preço? Você tá afim de se relacionar? Porque é muito chato. Você sai com uma pessoa e você não tá afim de se relacionar. Mais bonito, mais genuíno é quando você chega e diz pro outro: eu tô afim só de uma transa e nada mais. E você tá falando com a verdade. Cabe ao outro se vai ou não. Só que as pessoas mentem. Já falei nos episódios para trás aí com relação às questões das máscaras, as farsas. Então, quais são os movimentos que ecoam em você no quesito do relacionamento amoroso? E sim, quando você estiver amando, você vai pagar um preço também. Seja dar o teu tempo para esse relacionamento, porque todo mundo, quando tá amando, vira abestado. Não vira abestado, Gerson? Ah, olha, sim, tão bonitinho. Você tinha que ter visto o rosto do Gerson aqui por detrás. E tu, Poti, tu não fica abestada também quando tu tá apaixonada? Mais ou menos. Olha, olha, Jéssica, tu tem que pegar uma filmagem do Poti. Tu tem que botar. É muito amor, é? Não, nunca amor? Gente, por favor, mandem cartinhas para o Poti. Ele está aberto para querer amar, não tá, Poti? Não? Ele é o homem do Pix. Ele quer o Pix, não é isso, Poti? Mas ele não vamos lá, boy lixo, não. Tu não é boy lixo, né? Não, ele não é, tá vendo? Ele é um rapaz direitinho. Tô fazendo um puta do mexão pra ti, Poti. Esse ano eu te caso.
Tá vendo? Mas brincadeiras à parte, é importante a gente entender quem a gente é num relacionamento amoroso. Qual é o preço que tu tá afim de pagar na tua vida, no campo amoroso. Tu tá afim de abrir mão, sei lá, da quinta-feira com as amigas por causa do crush? Vai ter quinta que tu vai abrir mão, mas vai ter outra que não. E como é que tá pra ti? Porque amar é ceder. Amar, vamos lá, é você ter essa dança aonde, num dado momento, você vai fazer algo para agradar a pessoa que você gosta. E no outro, você vai se colocar e pedir também. Porque se você se coloca num relacionamento onde você é refém, que você está com medo de ficar sozinha, porque está pagando os boletos de casa, você está criando prisão. Essa prisão vai gerar uma pressão. Essa pressão vai te causar sentimentos que não são bacana e que não são legais com você. Aí é a erva daninha, que eu nem vou entrar, que isso é um tema para o outro episódio pra gente falar, né? Porque vai começar a ruminar um monte de sentimento que tu vai estar insatisfeita. Se isso, de alguma forma, esse podcast, né, que a gente trouxe esse tema, te capturou, manda um comentário aqui pra gente, curte, manda para aquela amiga que de repente está aí um pouquinho bagunçada, dá sugestões pra gente também. A gente sempre tem aqui vamos lá, a opinião de vocês com relação às temáticas e a gente olha de um bom lugar com carinho. Beijo, tchau, tchau.